Daqui a pouco nós vamos ceiar, amém? Nós vamos ceiar, mas antes de nós ceiarmos, Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 17. Mateus capítulo de número 17. E o versículo também 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor aqui pretende ser breve nessa noite. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa, nós vamos participar da Santa Ceia. Mas eu quero deixar essa palavra para o seu coração, palavra que Deus ministrou ao meu coração. Mateus capítulo 17 e o versículo também 17. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler mais uma vez. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Vamos orar mais um instante. Amado Senhor, querido Pai, eu peço a Tua graça nessa noite para transmitir a Tua palavra, Pai, a Tua noiva, a Tua igreja. Reconheço as minhas limitações, a minha pequenez, e peço que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja aqui me usando da maneira que lhe apraz. Fala conosco, que sejamos edificados, que sejamos alimentados, transformados pelo poder da palavra do Senhor nessa noite. Ó Deus, é o que nós pedimos a Ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, essa passagem que nós lemos, do capítulo 17 de Mateus, nos fala acerca de quando Jesus, ele sai do monte logo após se transfigurar. E ao descer do monte, ele se depara com uma criança possessa, uma multidão, um pai desesperado, e ele liberta esta criança. Quando nós lemos o capítulo 17, quando nós estamos lendo o contexto, você vai ver que no capítulo de número 16, no capítulo 16 é a passagem que Jesus, quando está com os seus discípulos, Jesus pergunta para eles: quem o povo diz que eu sou? Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, e os discípulos no capítulo 16, do versículo 13 ao 17, eles dizem: olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus diz para ele: mas vós, quem vocês dizem que eu sou? Aí naquele momento, irmãos, a palavra de Deus diz que Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E quando Pedro recebe esta revelação de Deus do alto, Jesus olha para Pedro e diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então naquele momento, irmãos, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele recebe uma revelação. Naquele dado momento ele recebe uma iluminação acerca da pessoa que estava diante dele, que era o Messias, o Cristo, o Salvador. Como é importante eu e você compreendermos a importância da revelação de Deus. Porque, queridos, nós só vamos crescer na presença de Deus
referente quando recebemos e crescemos na revelação da palavra de Deus. Para conhecermos ao Senhor, o Senhor precisa se revelar a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. Então naquele dado momento, Pedro, inspirado, Pedro recebe do Senhor esta revelação, que Jesus é o Salvador, o Cristo, o Messias aguardado. Irmãos, eu e você precisamos da iluminação do Espírito Santo. Eu e você precisamos da revelação de Deus para conhecermos a Deus. Você reconhece isso nessa noite? Revelação significa descortinar, tirar o véu da frente dos nossos olhos, e de uma forma que agora você pode ver, de uma forma que agora você consegue contemplar. Então nós necessitamos dessa iluminação. O pastor nessa noite aqui quer que você entenda, antes de entrarmos na palavra, como que uma introdução, da importância que você precisa depositar para que esta revelação, essa iluminação do Espírito Santo, você possa ter para conhecer mais e mais Jesus Cristo e a sua palavra. É uma revelação, uma iluminação. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, está escrevendo as cartas, e ele escreve várias cartas para muitas igrejas, o apóstolo Paulo, ele diz assim para algumas igrejas, ele diz que eles precisavam conhecer a Deus. Ele fala sobre o conhecimento de Deus. Quando você começa a estudar sobre este conhecimento, a qual o apóstolo Paulo está ensinando às igrejas, você vai ver que esta palavra no original é epignose. A palavra conhecimento é gnose no grego, mas a palavra que o apóstolo Paulo usa para as igrejas é epignose. O que significa isso? Significa que o apóstolo Paulo está falando de um conhecimento superior, um conhecimento mais profundo, um conhecimento por experiência, um conhecimento, queridos, que você não vai adquirir lendo somente de uma maneira mecânica, não, um conhecimento por contato, por experiência com Deus. Às vezes nós temos um conhecimento superficial sobre Deus, um conhecimento que qualquer teólogo, qualquer mestre, somente qualquer um pode ter lendo, como tem hoje. Muitas pessoas já leram várias vezes a palavra de Deus e são ateus, não acreditam em Deus. Inclusive tem até na minha família, o cara já leu 2 vezes de Gênesis, Apocalipse e é ateu. Porque esse conhecimento é um conhecimento por experiência. Quando você tem um encontro com Jesus Cristo, quando você tem uma vida com Jesus Cristo, e então você vai tendo este conhecimento de Deus, esse conhecimento de Cristo. O que o Senhor tem para mim e para você é epignose. Glória a Deus. Tem alguém que quer conhecer o Senhor mais profundamente aqui nessa noite? Não uma igreja superficial, uma igreja mecânica, mas uma igreja que conhece a Ele, uma igreja que experimenta Ele, uma igreja que sente o amor dEle, uma igreja que confia nele, porque o nosso Cristo não está pendurado, morto no madeiro. O nosso Cristo, Ele vive, Ele reina, glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar a Santa Ceia, é vitória, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então esse é o Jesus que você serve, um Jesus poderoso. Mas pastor, como eu conheço esse Cristo, pastor? Revelação, iluminação do Espírito Santo. Da mesma forma, aquelas pessoas, aquela multidão estava desnorteada. Esse cara que está chegando aí é João Batista, é um dos profetas. Eles não sabiam, mas Pedro, que recebeu a revelação, sabia. Não, ele é o Filho do Deus vivo, o Cristo Salvador. Ele é o Cristo e Ele está com você, glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus.
Se você tem recebido esta revelação, meu irmão, seja grato a Deus. Você é grato a Deus aqui porque os teus olhos um dia foram abertos? Você consegue imaginar quantas milhões, bilhões de pessoas há nessa terra que se encontram cegas, que se encontram sem a iluminação de Deus, que se encontram desprovidas da ação do Espírito Santo? Quantas bilhões de pessoas estão na cegueira espiritual agora, mergulhada em trevas? Mas o Senhor escolheu você nessa noite que está aqui. O Senhor escolheu você para se revelar a você. Que pelo menos eu e você sejamos gratos, glória a Deus. Que pelo menos eu e você sejamos agradecidos ao Pai por conhecer a Ele, poder crescer, poder galgar mais e mais esta caminhada em conhecimento do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então nessa introdução, queridos, eu gostaria de destacar isso. A revelação, irmãos, a iluminação não é para a multidão, é para o discípulo. Quando você lê o capítulo 16 até o final, você vai ver que nos últimos versículos, o Senhor Jesus, logo após, ele repreende Pedro, porque Pedro foi usado por Satanás, querendo impedir Jesus de cumprir o seu propósito. Mas você vai ver que esta revelação é para discípulo, não é para a multidão. Seja discípulo, seja filho, seja seguidor de Cristo, coloque a palavra de Cristo em prática, e o Cristo Todo-Poderoso vai se revelar a você. Glória a Deus. Você vai conhecer ao Senhor através desta iluminação. Mas quando nós, irmãos, tratamos de qualquer forma, quando nós nos identificamos com a multidão, nós permanecemos cegos, com os nossos olhos fechados, com os nossos ouvidos tapados, e desconhecendo tudo aquilo que o Senhor está realizando. Não, mas Ele quer revelar para discípulo, Ele quer revelar para você aqui nessa noite, Ele quer revelar para você que não tem virado as costas, você que ama a palavra, você que ama estar numa noite como essa aqui, adorando a Ele, glória a Deus. Ele vai revelar coisas poderosas, Ele vai revelar o seu coração a esta igreja. Você crê? A você, amado, querido irmão, querida irmã. A palavra do Senhor diz no capítulo 17, passados 6 dias depois, o Senhor tomou Pedro, Tiago e João e subiu o monte com eles. E quando ele sobe no monte, diz a palavra que Jesus ele se transfigurou. Ele se transfigurou diante dos seus discípulos. Não eram todos os discípulos, eram 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que o rosto de Jesus Cristo ficou como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Imagina esta cena, irmãos, lá no meio do mato, no monte, aquilo tudo escuro. De repente, Jesus se transfigura diante dos seus discípulos. Seu rosto fica de um brilho como que o sol. Imagina a cena. Irmãos, primeiro ponto que eu destaco nessa passagem é que Jesus ali ele sai do natural e ele passa por um momento sobrenatural. Sobrenatural, inexplicável. A transfiguração é algo sobrenatural, transcendente, que o homem não consegue explicar. Essa palavra é metamorfose. Jesus se transformou diante deles. E ali a palavra diz que o seu rosto brilha como o sol. Irmãos, e Jesus é o nosso sol, amém? Quando eu estava lendo este versículo, irmãos, Jesus é o sol da justiça. Jesus é a nossa luz, Ele é a luz. Esses tempos atrás eu tenho um irmão que mora na Nova Zelândia. O irmão ele me mandou um vídeo lá da Nova Zelândia. E esse vídeo era um piloto no seu avião e ele estava sobrevoando as nuvens. E quando ele sobrevoava as nuvens, estava o sol, aquele céu azul, coisa mais linda. E de repente aquele piloto começou a passar entre as nuvens.
e chegou lá no aeroporto e pousou. Mas só que quando ele passou entre as nuvens, aquele céu ele estava todo negro. Aquele breu, um dia fechado, um dia talvez de chuva, um dia como hoje talvez, um dia triste. Mas por cima daquelas nuvens, irmãos, estava um sol, estava o céu azul. Irmãos, o nosso Cristo é o nosso sol, amém? Talvez você entrou aqui nessa noite, querido, e você tem olhado somente as nuvens, somente a escuridão, o dia triste como hoje, onde velamos ali uma irmã querida. Mas eu quero dizer que por detrás está o seu Jesus Salvador, porque o seu Cristo é maior, glória a Deus. Por isso, irmãos, esta mensagem eu quero intitular no tema: o meu Jesus é maior. Repita comigo: o meu Jesus é maior. O meu Jesus é maior. Quem tiver a revelação, a iluminação, o Jesus vai ser maior para ela. Para aquele que deseja, aquele que começar a olhar para Jesus, você vai desfrutar de um Cristo poderoso, transcendente, que venceu todas as coisas. Talvez você tenha vivido assim. Pastor, é uma luta, uma perseguição. É como o pastor está dizendo, o céu está negro, o céu está fechado, mas creia, por trás das nuvens há um sol brilhando. Por trás das nuvens, o Senhor está dizendo para você: e não foca nas nuvens, foca no sol. Para de focar nas nuvens, comece a olhar para o sol por detrás das nuvens. Olhe para Jesus. A palavra de Deus diz que a vestimenta dele ficou branca como a luz, e ele é uma luz. Você não tem que temer as trevas, você tem que olhar para a luz que é Jesus Cristo. Quando você se sentir cercado, ameaçado, querido, olhe para Jesus. Diga: o meu Jesus é maior. O meu Jesus é maior, irmãos. Pode apertar o laço, fica com Jesus Cristo, porque Ele é maior. Ele é maior, e Ele não perde o controle. Ele está no controle. O Senhor está dizendo nesse primeiro ponto, no versículo 1 e o versículo 2, para nós aqui: pare de ficar apegado ao natural, seja um homem e uma mulher de fé, comece a olhar por detrás, sabe? Pare de olhar com seus olhos físicos somente. O Senhor não chamou você e eu para andarmos com os nossos, com os nossos sentidos, que são os 5 sentidos. O Senhor chamou você para andar pela fé. É para andar pela fé, irmãos. Enquanto você ficar pegado ao natural, queridos, muitas vezes a gente não vai conseguir desfrutar desse Cristo triunfante. Mas Ele continua operando. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, glória a Deus. Olhe para Jesus nessa noite. É pela revelação, é pela iluminação do Espírito Santo que você vai conseguir avançar. As nuvens, querido, não vão paralisar você. As trevas não vão paralisar você. O dia mau não vai conseguir, impedir você de continuar, se os teus olhos estiverem em Cristo. Se você entender que Ele é maior de qualquer situação adversa que você pode enfrentar. Ele é maior. Todos nós que estamos aqui, quantas lutas já passamos, quantas tempestades, quantos ventos fortes. Só que a palavra de Deus diz que se a sua casa estiver alicerçada na rocha, ela não vai vir por terra. Você vai continuar. E a nossa rocha é Cristo. Glória a Deus. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Irmãos, quando Jesus estava ali no monte, Ele se transfigura diante dos seus discípulos. A palavra de Deus diz que naquele dado momento aparece Moisés e Elias e começa a conversar com Jesus. E eles começam a conversar com Cristo.
E Pedro está ali e diz para ele: mestre, é bom que estejamos aqui, porque daí nós podemos preparar uma morada para Moisés, para Elias e para o Senhor. Mas ele nem sabia do que ele estava falando. A palavra de Deus diz que naquele momento se ouviu uma voz lá naquele monte, e a voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz estava dizendo: não é para vocês ouvir Moisés nem Elias, é para vocês ouvir a partir de agora o meu filho, Jesus Cristo. Quando aconteceu isso, irmãos, os discípulos tremeram na base. A palavra de Deus diz no versículo 6, 7, que eles foram tomados de um medo, de um pavor naquele monte. De um medo. Porque imagina só o que está acontecendo. Irmãos, era um lugar escuro, um lugar sem iluminação, um lugar talvez estranho para eles. E naquele momento acontece tudo isso. Se ouve uma voz, eles são tomados de medo. Quando acontecem situações, irmãos, na nossa vida que você não tem o controle, quando você está fazendo, tu está experimentando algo que você não entende, é normal do ser humano temer. Você teme aquilo que você não entende, aquilo que você não tem um controle. Isso vai fazer você temer. Eles não tinham naquele monte um controle do que estava acontecendo. Eles estavam ali como reféns. Eles estavam ali à mercê. E acontece tudo aquilo, eles tremem na base. Mas é nesse momento, o Senhor está ministrando para nós aqui, ó. Você tem que olhar para Jesus Cristo, aleluia. Você tem que ficar com Jesus Cristo, porque eu repito, o meu Jesus e o seu Jesus é maior. Diante do medo, meu irmão, fica com Jesus Cristo, porque Ele é maior. Pastor, estou com medo, está acontecendo isso, se fechou a porta, aconteceu uma enfermidade, aconteceu uma perca do trabalho, aconteceu algo inesperado, eu estou com medo. Olhe para Jesus Cristo, porque Ele é maior. Fica com Jesus Cristo. Eles estavam com medo naquele monte, mas ali diante dele estava Jesus Cristo, louvado seja o seu nome. E eu quero dizer que Ele está com você que está aqui nessa noite, glória a Deus. Ele está com você, porque esse sol nunca apaga, querido, o sol nunca apaga. O sol está lá iluminando, Jesus está conosco, está com a sua igreja. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está com a sua igreja, com a sua noiva, e Ele é maior, aleluia. Em meio ao medo, em meio à situação inesperada, querido, que você não enfrentou, mas com certeza você vai enfrentar situações, privações, perseguições, queridos, olhe para Jesus, fica com Jesus. Fica com Jesus. Porque em momento algum, nosso Cristo vai largar a sua mão e dizer: a partir de agora se vira. Não, Ele vai com você. Ele vai com você, querido. Em meio ao caos, em meio ao mal, em meio notícia, em meio a situações, Ele vai com você. Ele não é um homem, um pai que desampara. E Ele é maior. Louvado seja o nome de Jesus. Diga: o meu Jesus é maior. O teu Jesus é maior. O teu Jesus é maior, querido. Amado Espírito Santo. O terceiro ponto, meus irmãos, que eu destaco aqui, é que quando Jesus ali faz tudo isso, se transfigura, a palavra de Deus diz que eles saem daquele monte, eles descem. E quando eles descem do monte, lá embaixo, está acontecendo algo. Lá embaixo, tem uma multidão alvoroçada. Tem um pai desesperado, tem uma criança possessa, e tem discípulos desnorteados. Quando Jesus chegou lá embaixo, a palavra de Deus diz que os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de uma criança, eles não conseguiam, eles não tinham êxito, e aquele pai estava desesperado, porque o filho dele se jogava na água, se jogava no fogo, o filho dele tinha demônios agindo sobre a vida dele, uma criança. E esse é o cenário, essa é a situação que está acontecendo ali. O caos, está acontecendo o caos. E o que acontece, irmãos?
Em meio ao caos, olhe para Jesus, porque o seu Jesus é maior. Quando Jesus desce, Jesus acalma aquela multidão. Jesus consola aquele pai. Jesus liberta aquela criança. E Jesus instrui os seus discípulos. Jesus é profissional em resolver as situações, porque Ele é maior. Os discípulos talvez estavam desesperados. Mestre, acabou o ministério. Não conseguimos, acabou. O diabo está dando uma coça em nós aqui embaixo. Jesus, calma. Jesus falou, até quando vocês vão sofrer? Por isso que eu usei esse tema, o meu Jesus é maior. Porque Jesus, quando desce, Ele não desce desesperado. Jesus não desce, eu perdi o controle, não. Jesus repreende aquela galera que estava lá no monte, lá embaixo. Jesus diz, até quando você vai sofrer? Até quando vocês vão ser incrédulos? Até quando vocês vão ficar olhando para as nuvens, para a perseguição, para as lutas, e não vão olhar para mim? Até quando? Essa é a palavra que nós lemos no versículo 17. Jesus repreende aquela multidão. Acho que é a pilha, irmãos. Jesus repreende, queridos, aquela multidão. E da mesma forma, irmãos, eu acredito que Ele repreende nós hoje. Ele repreende a nossa incredulidade. Porque Ele está do nosso lado, esperando uma resposta, uma reação. Muitas vezes, e a nossa ação é de incrédulos, de pessoas que não acreditam, que duvidam. Mas em meio ao caos, irmãos, olhe para Jesus, porque o teu Jesus é maior. Ele expulsou demônio, Ele instruiu os discípulos, chamou os discípulos, olha, queridos, vocês são meus seguidores, mas esta casta só sai com oração e jejum. Aquela multidão se acalmou, porque é isso que o nosso Cristo faz. Assim tem sido a minha vida, pastor. Meu casamento está um caos. Meus filhos estão um caos. Minha mãe, meu pai, sei lá. Meu trabalho, só Jesus. Querido, o seu Jesus é maior, estou dizendo para você aqui nessa noite. Jesus, se você entregar a sua vida para Ele, Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai endireitar para que você ande em caminhos retos, no caminho da palavra, e o nome dele será glorificado, aleluia. Mas em meio à confusão, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Em meio ao medo, em meio às situações, em qualquer coisa, o nosso Jesus é maior. Louvado seja o seu nome. Coloque-se de pé nesse instante. Mateus capítulo 17, versículo 17. Meu Jesus é maior. Não temas. Não temas, diz o Senhor para nós aqui nessa noite. Não temas. Estamos num ano de eleições. Não sabemos, irmãos, o que vai ser do Brasil ano que vem, mas não temas, porque o teu Jesus é maior. O teu Jesus é maior. O nosso Cristo é maior. Não importa. Não importa. Não temas. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Quem entendeu essa palavra aqui com o pastor nessa noite? Saia com essa palavra, com esse tema no seu coração. Essa semana medite. O meu Jesus é maior. O meu Jesus. Independente da adversidade, querido. Independente da situação. Independente da solidão, independente, queridos, o teu Jesus é maior. E Ele vive. Louvado seja o Senhor, o seu nome. Glória a Deus, queridos. Vamos orar por um instante. Ministério de louvor, estão subindo. Isso, apague as luzes, irmãos. Quero convidar você, com base nessa passagem, nessa palavra que foi ministrada aqui. O pastor está aqui nessa noite, mas o pastor não sabe o que você tem enfrentado.
Pastor, não sabe como é que tem sido as tuas lutas, as demandas, as perseguições. Mas o Senhor que eu sirvo sabe. O meu Deus sabe a tua situação, o que você tem enfrentado. E Ele está dizendo para você que não temas, crê somente, porque o teu Jesus, o nosso Jesus é maior. Eu vou deixar aberto, irmãos, se alguém quiser vir aqui à frente, receber uma oração, nós temos o maior prazer de orar por você, amém? Quero deixar aberto para a igreja, nesse momento nós vamos orar, glória a Deus, ministério. Seja cheio da presença, seja cheio do amor do Pai, seja cheio da graça dEle, seja cheio dessa cachoeira do amor. Ele pega a gente no colo, Ele é um Deus que beija você, que abraça você, Ele beija você. Imagina o Senhor beijando você. Imagina o Senhor beijando você, abraçando você. O Filho de Deus chegando até Ele cheio de culpa, condenação. Ele, calma aí, filho, vem aqui. Te dando um abraço, te dando um beijo. Ele é tremendo, meus irmãos. Ele é um papaizinho amado, um papaizinho querido. Descansa nele, confia nele, porque Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Louvado seja o nome de Jesus.